Pessoal, continuando o nosso assunto aqui relacionado à água e às células vegetais e às relações hídricas, hoje nós vamos abordar o tema sobre a estrutura e as propriedades da água, conhecer melhor as propriedades da água, para que a gente possa entender de que forma e como essa substância movimenta dentro da planta e algumas características específicas dessa substância. A primeira delas é falar um pouquinho sobre a polaridade, as ligações de hidrogênio covalentes com oxigênio, as pontes de hidrogênio depois, falar um pouco sobre a estrutura da água, a molécula da água e como isso influencia essas características que só a água como substância líquida tem. São características bem interessantes que tornam essa substância uma substância única. Primeira coisa que a gente pode ver é que vamos lá, que a água é formada pelos elementos oxigênio e hidrogênio. Aqui a gente tem a estrutura da água, dá para a gente ver nessa estrutura que são duas moléculas de hidrogênio ligadas a uma molécula de oxigênio. Essa substância não possui carga líquida, mas em função do oxigênio ser um átomo muito eletronegativo, ocorre a formação do que a gente chama de cargas parciais. A gente pode ver aqui. Então, aqui nos átomos de hidrogênio são formadas cargas parciais positivas e no átomo do oxigênio é formada uma carga parcial negativa. E essa formação de cargas atribui à água a característica de ser polar e vai gerar, consequentemente, uma atração entre essas cargas parciais positivas e negativas por várias substâncias da água, formando o que a gente chama de pontes de hidrogênio. E as pontes de hidrogênio, uma vez formadas, a gente pode ver nesse desenho aqui, ó. As pontes de hidrogênio formadas, graças à ocorrência dessas cargas parciais, então são atrações eletrostáticas nas cargas parciais formadas, cargas positivas atraídas por cargas negativas. E aí são formadas as pontes de hidrogênio. É importante e é fundamental ressaltar: a água não possui carga líquida, quer dizer o quê? Ela não é um íon, mas em função, novamente, da eletronegatividade do oxigênio, é que são formadas essas cargas parciais. Outro ponto importante também, relembrar, é que a água é uma molécula polar. É uma molécula polar. E graças a essas cargas. E em função dessas cargas, e em função da ocorrência das pontes de hidrogênio, algumas propriedades físicas muito incomuns da água, elas ocorrem. Então, relembrando, as pontes de hidrogênio que ocorrem em função da formação das cargas parciais positivas e negativas vão proporcionar à água propriedades muito incomuns, principalmente em líquidos. Lembrando novamente que não existem cargas líquidas. E essas cargas parciais sempre serão formadas quando houver uma ligação covalente
com um íon que é muito eletronegativo. No caso aqui, o elemento, desculpe, muito eletronegativo. É o oxigênio. Poderia também ser o nitrogênio, mas acontece com o oxigênio nesse caso específico. Várias moléculas de água, então, se organizam com a formação dessas pontes de hidrogênio. Dá para a gente ver nessa figura aqui do lado. Dá toda uma característica específica dessa substância. Quando essas pontes de hidrogênio, então, são quebradas, essa estrutura se desarranja e a água passa para uma configuração aleatória. O que acontece é que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, com a quebra ou com o rompimento dessas pontes de hidrogênio. Para que isso aconteça, provavelmente muitos já viram isso em casa, é preciso colocar calor, você aquecer o líquido. Então, quando se aquece, essas moléculas se desarranjam, ocorre a quebra das pontes de hidrogênio e a água passa finalmente do estado líquido para o estado gasoso. Bom, algumas características bem interessantes, como a gente já havia falado. Então, em função da ocorrência, ou pelo fato de ser um íon que tem formação de pontos de hidrogênio, um íon não, me desculpe, é uma substância com formação de pontos de hidrogênio, que tem as cargas parciais e propriedades físicas muito incomuns, e pelo fato de ser uma substância polar, a água é considerada um solvente muito amplo. Várias substâncias, principalmente substâncias sais, alguns íons, alguns açúcares, né, algumas proteínas se dissolvem na água. Então, a gente diz que a água é um solvente muito amplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma dissolução de uma molécula de NaCl, que é o cloreto de sódio, sal comum, que quando colocado na água ele se dissolve. O que a água faz? Ela forma o que a gente chama dessa camada aqui, ó, que envolve a molécula e separa o sódio do cloro, separa o íon e impede que ele se combine novamente formando o sal NaCl. Portanto, ele não fica precipitado, ele fica dissolvido. Essa camada de água envolvendo no entorno do íon, que impede a recombinação desse íon sódio com o íon cloro formando o cloreto de sódio, é chamado camada de hidratação ou camada de solvatação. Isso evita a recombinação, certo? Então, ela agindo aqui como um solvente. Outro ponto importante é que a água tem uma das mais altas constantes dielétricas entre líquidos. Dá para a gente ver aqui nessa tabelinha. A gente tem essa tabela aqui com água, metanol, etanol, benzeno e hexano. Quanto maior o valor dessa constante dielétrica, mais polar é essa substância. E quanto menor o valor da constante dielétrica, mais apolar é a substância. Então a água tem um valor de constante dielétrica muito alto, que significa que é uma substância muito polar e que, portanto, dissolve outras substâncias polares. Por isso que é considerado um solvente muito amplo, por dissolver uma ampla gama de outras substâncias. Já o hexano, aqui é o último da tabela, né? É uma substância muito apolar, o benzeno, né? São solventes para substâncias apolares utilizadas muitas vezes para solubilizar outros tipos de substância, né? E aí substâncias apolares. Bom, dentre as principais propriedades, né, da água, a gente pode destacar algumas propriedades térmicas, né, que são resultado da formação das pontes de hidrogênio. Dá para a gente ver aqui nesse desenho várias moléculas de água atraídas umas às outras pelas pontes de hidrogênio. Então, a forte interação eletrostática que forma essas pontes de hidrogênio, que vai resultar, a gente vai falar no próximo vídeo, nas forças de coesão e de adesão e na tensão superficial. Mas voltando às propriedades térmicas, né, as pontes de hidrogênio da água, então, determinam um alto calor específico e alto calor latente de vaporização. Bom, mas o que significa isso, ter um alto calor específico
e um alto calor latente de vaporização. Primeiro a gente precisa definir para depois entender, né? Então o calor específico é definido, dá para a gente ver aqui, ó, observar aqui nesse conceito, como uma quantidade de energia exigida para elevar a temperatura em 1 grau, 1 grama de substância, geralmente essa substância é a 20 graus Celsius. Né? No caso da água, o calor específico é de 4,184 joules por grama por grau Celsius, que é um valor mais alto que qualquer outra substância. O que significa ter um alto calor específico? É necessário muita energia para subir 1 grau de temperatura da água. E aí ela acaba funcionando como um tampão de temperatura. Ela evita variações bruscas de temperatura. Isso para os vegetais é fundamental, já que são plantas, são seres vivos que não conseguem controlar suas temperaturas. Então a água, estando ali nos tecidos, ela funciona como um tampão de temperatura, impedindo que uma variação de temperatura naquele organismo seja muito alto em função do ambiente. Então ela consegue tamponar. Por quê? Vai gastar muita energia para subir pouco a temperatura da água e vai ter que tirar muita energia para cair a temperatura da água. Isso é facilmente observado, por exemplo, na vida prática, quando você está ali numa piscina, que o sol bate o dia todo, só no final do dia que aquela piscina está aquecida. Ela está funcionando como um tampão de temperatura, por exemplo. Outra característica que nós comentamos também é o calor latente de vaporização. Então, o que significa isso aí? É a energia necessária para separar as moléculas da fase líquida e levá-las à fase gasosa a uma temperatura constante. Né? Então, a quantidade de energia muito alta, porque o calor latente de vaporização da água é alto, faz com que ela funcione como uma substância que vai regular a temperatura dos vegetais. Então, ao transpirar, o vegetal consegue regular a temperatura graças a essa característica. Então, isso aqui é fundamental. A gente disse que graças a isso, a planta consegue ter regulação térmica, principalmente em ambientes muito quentes. Por exemplo, a água a 25 graus Celsius, o calor latente de vaporização é de 44 kJ por mol, que é o mais alto conhecido para líquidos, e é usado esse calor para quebrar as pontes de hidrogênio. Tudo bem? Então a gente finaliza a nossa aula aqui e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.